Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém, meus amados. Glória a Deus. Título dessa mensagem: toda língua confessará. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Nesse caso, o caminho aqui está escrito com C maiúsculo, ou seja, ele perseguia as pessoas que estavam no caminho, na verdade e na vida, ou seja, aqueles que eram discípulos do Senhor Jesus. Amém? Eu dou a vocês uma orientação. Leiam o livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 19, que trata da conversão de Saulo. Será mais fácil para que você entenda o teor dessa mensagem que Deus nos mandou falar. Glória a Deus. Nesse livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, o Senhor disse a Ananias: Saulo é para mim um vaso escolhido. No versículo 20 desse mesmo capítulo está escrito: e logo depois de alguns dias pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Veja só, Saulo, ele respirava ameaças e mortes contra os que estavam no caminho, ou seja, contra os discípulos do Senhor Jesus. Mas logo após a conversão dele, ele pregava nas sinagogas afirmando, veja só, ele afirmava que o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. Amém, meus amados? Vamos ver como Paulo, ele se denominava, como que ele dizia dele mesmo a respeito do que ele sentia naquele momento, pela unção do Senhor. No livro de Tito e Filipenses, o Paulo dizia: Paulo, servo de Jesus Cristo. No livro de Romanos, ele diz: Paulo, de servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. No livro de 1 Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. 2 Timóteo, Colossenses, Efésios, Coríntios e 2 Coríntios, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Livro de Gálatas, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Efésios, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Filemão, capítulo 1, versículo 8 e 9, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Olha só o que Paulo dizia dele mesmo nas cartas escritas. Olha o que ele dizia dele mesmo. Ele disse que era servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E ele ainda completa dizendo: eu sou o menor dos apóstolos e, por fim, velho e prisioneiro em Jesus Cristo. Veja só. Teve uma parte na vida de Paulo que ele pediu ao Senhor que colocasse nele um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. Aí veja só, a humilhação de Paulo diante do Deus Todo-Poderoso. Olha a humilhação do Paulo, como ele começa a entender que é um chamado de Deus e não por vontade própria dele. Glória a Deus. Ele fala que
Foi chamado para apóstolo, mas depois ele disse, segundo o mandado de Deus e pela vontade de Deus e não da parte de homem algum. Ou seja, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Primeiro dizendo que era servo, depois chamado para apóstolo, depois chamado segundo o mandado e vontade de Deus, depois ele fala que é o menor e depois prisioneiro de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender na nossa caminhada. Lá no livro de Tiago 4:10 está escrito, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Mas por que essa mensagem? Porque essa mensagem mostrando a humilhação diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Veja só, Deus colocou em meu coração, desde quinta-feira da semana passada, uma mensagem para a mamãe, uma mensagem para a vovó. Mas, pastor, o que a conversão de Paulo tem a ver com a mamãe e com a vovó, aquelas que lotam as igrejas? Quando você chega numa igreja hoje em dia, você vê que 99% das que estão lá são mães, são vós, são bisavós, clamando pelos netos, clamando pelos filhos. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Mas, amados, aí eu estou falando com a mãezinha, com a vozinha, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha como tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Continue orando. Persevere em oração, clamando por seu filho, por seu neto, por sua filha, neta. Esses que andam fora do caminho do Senhor. Amém, minhas amadas? Lá no livro de João, capítulo 6, versículo 39, olha só o que está escrito. E a vontade do Pai, que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Mateus 18:14. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ora, Saulo, ele respirava ameaças e morte contra quem seguia o Senhor Jesus, e mesmo assim o Senhor Jesus diz para Ananias, Saulo é um vaso escolhido, glória a Deus. Creia, teu filho, filha, neto, neta, é um vaso escolhido por Deus, é um vaso escolhido, minha amada, meu amado, e o Senhor não retarda a sua promessa. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Ele não diz que diante dele alguns joelhos se dobrarão e alguma língua de mim, de você ou de alguém. Não. Ele fala, todo joelho se dobrará, e ele fala que toda língua confessará que ele é Deus. Amém? Então persevere, creia, acredite, dobre seus joelhos e haverá libertação e haverá com certeza o retorno ao caminho que é o Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço, um beijo em seu coração e até a próxima mensagem.